Crescer não foi fácil com meu pai sempre pegando no meu pé. Minha mãe faleceu quando eu era pequena, então éramos só nós dois. Meu pai levou o papel de pai solteiro muito a sério. Ele tinha regras para tudo, nada de andar com a turma que gostava de corrida de carros, nada de cores malucas no cabelo, e estudar tinha que ser minha prioridade número 1. Giovana, esses garotos são problema. Fique longe deles, ouviu? Meu pai alertava, com voz firme, sempre que me via conversando com os aventureiros da vizinhança. Mas pai, eles só estão se divertindo. Não somos mais crianças, eu rebatia, tentando me impor. Não é questão de idade, é sobre fazer escolhas inteligentes. E pintar o cabelo feito um semáforo não é inteligente, ele dizia, franzindo os olhos como se pudesse assustar a rebeldia para fora de mim. Eu não engolia aquilo. Talvez eu queira me destacar, respondia, com a voz tão firme quanto a dele. Meu pai não era rigoroso só em casa. Ele tinha fama na cidade também, sempre pregando sobre responsabilidade e trabalho duro. Ele tinha boas intenções, mas para mim era sufocante. Sempre que brigávamos, o que era frequente, eu fazia uma mala e ia para casa da tia Mariana. Ela era a irmã mais nova do meu pai, morava a algumas quadras de distância e era o oposto dele, tranquila e sempre sorrindo. Tia Mariana, por que ele não pode relaxar? Parece que tá preso em outra época, eu reclamava assim que me jogava no sofá dela. Ela ria, me entregava um refrigerante e sentava do meu lado. Giovana, seu pai só está com medo. Ele perdeu sua mãe e tem medo de perder você também. Mas ele vê o mundo muito preto no branco. Pois é, esse é o problema. Eu não sou ele. Preciso de um pouco de cor na minha vida, sabe? Eu dizia, abrindo a latinha. Mariana concordava com a cabeça, sua expressão suavizando. Ele exagera mesmo, mas não está errado em tudo. Com o tempo, você vai entender alguns pontos de vista dele. Essa era a tia Mariana, sempre tentando construir uma ponte entre meu pai e eu. Mas naquela época eu não conseguia ver isso. Tudo o que eu sabia era que queria sair dali. Então, assim que terminei o ensino médio, agarrei minha chance. Graças às minhas notas, consegui uma bolsa de estudos e fui para a faculdade, deixando minha cidade natal e meu pai para trás. A faculdade foi liberdade. Pela primeira vez, eu tomava minhas próprias decisões sem ninguém me vigiando. Pintei o cabelo de roxo, ficava na rua até tarde, sim, até me envolvi com um grupo que adorava corridas de rua. Mas mantive a cabeça nos estudos. Não ia desperdiçar a bolsa nem as oportunidades pelas quais meu pai tinha lutado tanto. Depois de 4 anos de muito esforço e também muita diversão, me formei em contabilidade e recebi uma proposta de emprego de uma firma respeitada na cidade. Meu chefe, Sr. Thompson, era durão mas justo, meio parecido com meu pai nas expectativas, mas sem os julgamentos pessoais. Quando conheci o Miguel, parecia que tinha ganhado na loteria. Foi num encontro casual com os amigos do trabalho. Ele estava lá com um colega que conhecia um dos meus colegas. Miguel tinha um charme fácil, um sorriso rápido e uma risada contagiante que te atraía na hora. Começamos a conversar e descobrimos que tínhamos um monte de coisas em comum, ambos loucos por rock clássico, apaixonados por comida e fãs de filmes antigos. Já viu Casablanca? Ele perguntou, os olhos brilhando enquanto tomava um gole de cerveja. Tá brincando? Aqui está olhando para você, garota, ou é meu brinde favorito, ri, empolgada por encontrar alguém que compartilhava meus gostos peculiares. Nos demos bem de cara e logo ficamos inseparáveis. Namorar o Miguel era uma loucura de jantares, noites de cinema e fins de semana preguiçosos só curtindo a companhia um do outro. 6 meses depois, nos casamos. Parecia certo, como se tudo estivesse se encaixando. O primeiro ano foi pura felicidade. Conversávamos sobre tudo, tomávamos decisões juntos, compartilhávamos nossos sonhos e nossas contas bancárias. Senti que finalmente tinha a parceria que sempre quis, igualitária, aberta, simplesmente perfeita. Mas então as coisas começaram a mudar. Começou de forma sutil. Uma noite, enquanto eu me arrumava para encontrar uns amigos para beber depois do trabalho, Miguel franziu a testa. Vai sair de novo? Sabe, você tem andado meio ocupada ultimamente, ele disse, num tom mais acusador do que curioso. Só vou botar o papo em dia com a turma.
Faz tempo que não nos vemos, respondi, tentando manter o clima leve. Mas talvez você devesse maneirar nas saídas. A gente podia aproveitar mais o tempo juntos, ele insistiu, não perguntando, mas ordenando. Fiquei um pouco desconcertada. Claro, podemos planejar algo pro fim de semana. Mas não parou por aí. As sugestões de Miguel viraram regras. Ele começou a expressar preocupação com o tempo que eu passava com meus amigos e até com meus colegas de trabalho. Então veio o pedido maior. Uma noite, Miguel estava analisando nossas finanças, com uma planilha aberta no notebook, a testa franzida em concentração. Amor, estive pensando, ele começou, sem tirar os olhos da tela. Faz mais sentido se eu gerenciar nossas finanças. É só me passar os detalhes da sua conta. Hesitei, surpresa. O quê? Por quê? Cuido das minhas finanças desde sempre. É mais fácil assim. Posso controlar nossos gastos e economias. Além disso, é o que o marido faz, né? Ele disse, finalmente olhando para mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Senti um arrepio, mas concordei, insegura. Tá bem, se você acha melhor. A partir daí, Miguel assumiu o controle. Ele decidia onde íamos, o que fazíamos nos fins de semana e como gastávamos nosso dinheiro. Se eu sugeria algo diferente, ele descartava. Não, essa não é uma boa ideia, ele dispensava sem discussão. Com o passar dos meses, me vi desaparecendo no fundo da minha própria vida. Meus amigos pararam de ligar tanto, sabendo que eu provavelmente diria não. Meu mundo se reduziu ao que Miguel aprovava, e a mulher independente e vibrante que eu era começou a sumir. Eu nem me reconhecia mais. Morar perto dos pais do Miguel parecia ideal no começo, como ter uma família mais próxima. Mas a realidade bateu rápido e forte. A mãe dele, Nancy, era toda doce, mas controladora. E o pai, Frank, era tão invasivo quanto ela, tratando nossa casa como se fosse dele. Uma noite fria, eu tinha acabado de chegar de um longo dia de trabalho, a cabeça cheia de 1000 coisas para fazer, quando Nancy ligou. Sua voz era açucarada no começo. Giovanna, querida, já começou o jantar? Miguel deve estar morrendo de fome depois do dia duro que teve, ela cantarolou ao telefone. Na verdade, Nancy, acabei de entrar em casa. O jantar vai demorar um pouco hoje, respondi, tentando não deixar minha frustração aparecer. Seu tom ficou frio como gelo. Bem, espero que Miguel não tenha que esperar muito. Um homem precisa de sua janta na hora certa, sabe? Não eram só os comentários sobre o jantar. Nancy achava que Miguel devia ser mimado porque seu trabalho era supostamente mais exigente, mesmo nós dois trabalhando em tempo integral. Sua ideia de justiça era totalmente inclinada a favor do filho. Eu devia cuidar de tudo, cozinhar, limpar e mais um monte de coisas. E não parava em nossa casa. Nancy me chamava na casa deles regularmente, enfiando uma vassoura ou um esfregão na minha mão assim que eu pisava lá dentro. Frank não era melhor. Os fins de semana eram dele, aparentemente. Ele aparecia em nossa casa logo cedo no sábado, controle remoto na mão, pronto para dominar a sala de estar. O volume da TV tão alto que fazia as janelas tremerem. Ele se acomodava como um rei. Giovanna, cadê a cerveja? Pensei que você teria abastecido para o fim de semana, Frank berrava do seu trono improvisado. Tá na geladeira, Frank, eu gritava de volta, tentando esconder minha irritação. Frank resmungava algo sobre uns jovens de hoje enquanto assaltava a geladeira, deixando um rastro de migalhas e garrafas vazias por onde passava. Miguel nunca dizia nada contra isso, sempre dando de ombros para as minhas reclamações. Era exaustivo. Entre meu trabalho, cuidar da casa e atender aos caprichos dos meus sogros, eu estava no meu limite. Comecei a perder pedaços de mim mesma, meu tempo e minha sanidade para suas demandas infinitas. As coisas no trabalho tomaram um rumo complicado quando minha empresa decidiu absorver uma firma menor. O departamento de contabilidade lá era uma bagunça, uma teia emaranhada de imprecisões e sistemas ultrapassados. Caiu para mim resolver tudo aquilo, o que significava horas extras e ainda mais estresse. Chegar tarde em casa virou regra, não exceção. Numa noite particularmente exaustiva, cheguei em casa e encontrei Miguel esparramado no sofá, zapeando canais. A mesa de jantar estava vazia e intocada.
Cadê o jantar? Você sabe que fico com fome depois do trabalho, ele reclamou sem nem olhar para mim. Larguei minha bolsa, minha paciência no limite. Miguel, você sabe o que tá rolando no trabalho. Você chegou primeiro, por que não fez alguma coisa? Ele riu, um som duro e zombeteiro que encheu a sala. Eu, cozinhar. Isso é coisa de mulher, Giovanna. Não vou começar a brincar de dono de casa. Senti uma onda de raiva. A gente concordou antes de casar que não haveria um trabalho de homem ou um de mulher. Era para estarmos juntos nisso, rebati, minha voz se elevando. O rosto de Miguel escureceu e ele se levantou abruptamente. Não tenho tempo para essa besteira, ele disparou, pegando as chaves no balcão. Aonde você vai? Exigi saber, mas ele já estava indo para a porta. Para fora. Longe disso, ele jogou por cima do ombro e então sumiu. Ele desapareceu por dias. Sem ligações, sem mensagens, só silêncio. Fiquei sozinha, lidando com minha carga de trabalho crescente e a fachada desmoronando do meu casamento. Quando ele finalmente voltou, agiu como se nada tivesse acontecido, ignorando a tensão entre nós. Por essa época, recebi boas notícias no trabalho. Meus esforços não passaram despercebidos e fui promovida, com um aumento significativo de salário. Fiquei nas nuvens, até compartilhar a novidade com Miguel. Que ótimo, amor, ele disse, um sorriso rápido passando pelo seu rosto. Adivinha só? Vou pedir demissão semana que vem. Não faz sentido trabalhar agora que você tá ganhando o suficiente para nós dois. Olhei para ele, atônita. O quê? Miguel, precisamos discutir isso juntos. Ele deu de ombros, totalmente despreocupado. Você tá ganhando bem. Finalmente posso relaxar um pouco. No dia seguinte, fui trabalhar cedo, o peso dos meus pensamentos mais pesado que nunca. Fiquei até tarde de novo, minha mente zunindo com números e arquivos, mas também com uma resolução crescente. Quando finalmente cheguei em casa, Miguel estava esperando, sua expressão azeda. Tá atrasada de novo. Cadê o jantar? Ele começou imediatamente. Respirei fundo, minha decisão clara na minha mente. Miguel, precisamos conversar. Isso não tá funcionando. Não posso ser a única tentando aqui. Ele bufou, cruzando os braços. O que você tá dizendo? Quer uma medalha por trabalhar duro? Faça-me o favor, Giovanna. Não, eu quero um parceiro. Alguém que fique ao meu lado, não em cima de mim, eu disse, minha voz firme apesar da tempestade dentro de mim. Miguel me olhou, realmente olhou, e por um momento pensei ter visto um lampejo de compreensão. Mas então desapareceu, substituído pela teimosia em seu queixo. Se você não aguenta isso, talvez não devesse ter aceitado aquela promoção, ele retrucou friamente. Então ele pegou sua jaqueta e bateu a porta atrás dele. 9 meses se passaram. Meses em que me vi presa numa vida que nunca imaginei. Miguel nunca voltou a trabalhar. Em vez disso, ele passava o dia encontrando amigos e frequentemente voltava tarde para casa, cheirando a álcool. Cada vez que eu ousava questioná-lo, ele explodia de raiva, se refugiando na casa dos pais, onde ainda era tratado como uma criança, não como um homem adulto. Você tá sendo muito dura com ele, Giovanna. Devia apoiar seu marido, não derrubá-lo. Nancy, a mãe dele, gritava ao telefone sempre que ele fugia para lá. Estou sustentando toda a família, Nancy. O que mais você quer de mim? Eu rebatia, minha paciência reduzida a nada. Não era só sustentar Miguel. Seus pais tinham se tornado dependentes de mim também. Pequenas quantias de dinheiro eram pedidas com frequência. Dinheiro para compras, dinheiro para contas. Parecia que suas mãos estavam sempre estendidas, esperando que eu as enchesse. A única resposta dela era desligar na minha cara, me deixando furiosa e impotente. Um dia, no meio dessa tempestade interminável, recebi uma ligação que abalou a calma instável. A voz da tia Mariana estava suave, mas tensa, ao me dar a notícia do falecimento do meu pai. Meu mundo parou. A última vez que conversamos, tínhamos brigado. Coisas bobas, orgulho juvenil colidindo com seus modos rígidos. Nunca tive a chance de fazer as pazes.
Você pode vir comigo ao funeral? Pedi a Miguel, um apelo desesperado por algum apoio. Ele mal olhou para cima da TV. Não aguento funerais. Vai você e resolve isso, ele murmurou, dispensando minha necessidade com um aceno de mão. Então fui sozinha. O funeral passou como um borrão, rostos de família e amigos que não via há anos, todos lamentando o homem que me criou sozinho. Mas foi depois, sentada no escritório do advogado do meu pai, que a realidade me atingiu com força. Papai tinha me deixado tudo, sua casa e suas economias, um total de R$250 mil. Lágrimas escorreram pelo meu rosto quando percebi que, apesar de nossas diferenças, papai esteve me preparando para o futuro. Talvez sabendo que um dia eu precisaria de uma saída. Naquela noite, no silêncio da casa da minha infância, folheei velhos álbuns de fotos. Imagens minhas em roupas rebeldes, com cabelos coloridos e sorrisos ainda mais brilhantes, todas gritavam sobre uma garota que sonhava com liberdade. Eu tinha trocado esses sonhos por segurança, só para acabar mais presa do que nunca. Quando o dia amanheceu, a clareza veio com ele. Era a hora de uma mudança, uma grande mudança. O dinheiro e a casa não eram apenas uma herança, eram meu bilhete para uma nova vida. Uma chance de redescobrir a garota feroz que uma vez acreditou que podia conquistar o mundo. Preciso fazer isso. Não só por mim, mas pela mulher que papai acreditava que eu poderia ser, sussurrei para mim mesma, um juramento no ar quieto da manhã. Quando entrei pela porta do que costumava ser nossa casa compartilhada, o ar estava pesado de expectativa. Miguel e seus pais já estavam esperando, como abutres prontos pro ataque. Seus olhos brilharam com uma mistura de ganância e curiosidade ao me verem. E aí, Giovana, quanto velho deixou para você? Miguel perguntou, sua voz pingando falsa preocupação. Hesitei, segurando os documentos um pouco mais apertado. Antes que eu pudesse responder, Miguel arrancou os papéis das minhas mãos. Enquanto ele examinava os números, um sorriso triunfante se espalhou pelo seu rosto. R$250 mil, ele exclamou, virando-se para os pais, que imediatamente começaram a zumbir de empolgação. Sua mãe, Nancy, bateu palmas. Ah, isso vai cobrir umas férias maravilhosas para todos nós. Que tal Itália? Ou talvez um cruzeiro? Frank já estava concordando. E vamos comprar móveis novos. Algo legal, algo grandioso, ele se meteu. Miguel, não querendo ficar para trás nos sonhos, bateu o punho na mesa. Tá decidido então. Vou comprar um carro novo. Já tá na hora de eu andar com estilo. Fiquei ali, atordoada em silêncio por um momento, enquanto eles continuavam planejando como se eu nem estivesse na sala. Juntando coragem, finalmente falei. Escutem aqui, todos vocês. Essa é a minha herança, não de vocês. Eu decido como ela será gasta, não vocês, disse, minha voz firme, mais alta do que eu me sentia. Miguel se virou para mim, seu rosto contorcido de raiva. Você acha que tá no comando aqui? Continue falando assim e eu vou te dar o divórcio tão rápido que sua cabeça vai girar. Sua ameaça pairou no ar, mas antes que eu pudesse responder, Nancy me agarrou pelos ombros e me empurrou em direção à porta. Pense em como você tá agindo, Giovana. Você tá muito arrogante. Talvez uma noite lá fora esfrie sua cabeça, ela sibilou, sua voz venenosa. Tropecei porta afora, o choque do assalto físico e emocional entorpecendo meus sentidos por um momento. Fiquei ali, perplexa com a audácia do sentimento de direito deles. Mas então, quase inesperadamente, uma risada borbulhou de dentro de mim. Começou pequena, mas cresceu em volume, ecoando na rua quieta. Senti um peso sair dos meus ombros, uma liberdade estranha e emocionante. Sem ter para onde ir, voltei para a casa do meu pai. As paredes familiares me receberam como uma velha amiga. Naquela noite, a realidade da minha situação começou a afundar, e um plano começou a se formar. Logo cedo na manhã seguinte, peguei o telefone e liguei para o meu escritório. Oi, é a Giovana. Preciso pedir umas 2 semanas de folga. Licença pessoal. Tenho umas coisas para resolver, expliquei quando meu chefe, Sr. Thompson, atendeu. Giovana, pegue todo o tempo que precisar. Notei que você tem estado um pouco fora de si ultimamente. Seja lá o que for, resolva.
Daremos um jeito por aqui, Sr. Thompson respondeu, sua voz gentil e compreensiva. Valeu, Sr. T. Agradeço mais do que você imagina, disse, grata pelo apoio dele. Desligando, senti a primeira paz verdadeira em muito tempo. Os próximos passos estavam claros. Eu precisava me separar legalmente e financeiramente de Miguel e do controle parasita dele sobre minha vida. Sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava pronta para lutar. Estava tomando café na caneca favorita do meu pai, curtindo o silêncio da manhã, quando meu celular começou a vibrar sem parar no balcão da cozinha. No começo, ignorei, saboreando a paz e me divertindo um pouco com a ideia de que Miguel e seus pais provavelmente estavam tramando sobre minha herança. Mas o telefone não parava. Era como se tivesse vida própria. Finalmente, atendi, me preparando pro ataque. O que foi, Miguel? Disparei, sem paciência para gentilezas. Giovana, você precisa nos dar acesso ao dinheiro. Não consigo entrar na conta, sua voz era uma mistura de frustração e pânico. Não pude deixar de rir. O som saiu afiado e claro. É porque eu restringi o acesso, Miguel. Você não pode mais usar meu dinheiro, disse, aproveitando o momento da revelação. Houve uma pausa, um silêncio cheio da incredulidade dele. Você não pode fazer isso. Somos casados, ele protestou. Não por muito tempo, respondi secamente e desliguei. Aquilo deveria ter sido o fim, mas claro que não foi. Naquela noite, quando eu estava me acomodando com um livro, ouvi o som familiar de um carro estacionando lá fora. Miguel e seus pais vieram tempestuosos até a porta da frente, seus rostos contorcidos de raiva e desespero. Eles nem esperaram que eu os convidasse para entrar. Nancy passou pela porta, sua voz estridente. Você se acha esperta, hein? Nos cortando assim? Frank a seguiu, a testa franzida. Você deveria compartilhar o que tem com sua família. Miguel foi o último a entrar, sua expressão uma de fúria traída. Isso é sobre nós, Giovana. Você tá arruinando tudo. Mantive minha posição, me sentindo mais segura na minha decisão do que nunca. Isso não é sobre nós, Miguel. Nunca foi. Sempre foi sobre o que você podia tirar de mim. O rosto dele se contorceu de raiva. Bem, adivinha só? Vamos nos divorciar. Foi então que entreguei a ele os papéis do divórcio, cuidadosamente preparados e esperando por esse momento. O que é isso? Ele perguntou, surpreso. Sua liberdade, respondi secamente. Assine e você tá livre para ir embora. Ele examinou os documentos rapidamente, uma faísca gananciosa acendendo em seus olhos enquanto assinava. Beleza. Mas lembre-se, eu fico com metade. 125 mil. Isso vai ajustar nossos planos, mas já é alguma coisa, Nancy murmurou baixinho. Já é bom tirar um pedaço de lã de uma ovelha negra, né? Frank acrescentou. Não pude segurar uma risada. Na verdade, vocês não vão ficar com nada. Herança não é dividida num divórcio aqui. Nem um centavo desse dinheiro é de vocês. A cor sumiu dos rostos deles. As mãos de Miguel tremiam enquanto ele percebia a magnitude do seu erro. Mas nós já gastamos, antecipando esse dinheiro. Fomos viajar, compramos coisas no crédito, sua voz desapareceu quando a realidade do erro financeiro deles o atingiu. Os olhos de Nancy estavam arregalados de medo, e Frank parecia prestes a desmaiar. Esse não é meu problema. Vocês fizeram suas escolhas, disse, minha voz fria mas firme. Agora, se não saírem, vou chamar a polícia. A ameaça foi suficiente. Eles saíram cambaleando, uma mistura de choque e raiva marcando sua derrota. Quando a porta se fechou atrás deles, um profundo sentimento de alívio me inundou. Eles estavam fora da minha vida, finalmente e completamente. Vender a casa do meu pai foi difícil, como fechar o capítulo final da minha vida antiga. Senti cada pontada de arrependimento ao entregar as chaves, mas sabia que era a decisão certa. Com esse dinheiro, comprei um lugar novo bem perto do meu trabalho. Uma casinha aconchegante que era toda minha, sem amarras. No trabalho, as coisas também estavam melhorando. Sr. Thompson tinha acompanhado meu progresso de perto e, uma tarde, me chamou em seu escritório.
O sol entrava pelas persianas, lançando linhas no rosto dele enquanto ele olhava para cima dos seus papéis. Giovanna, você tem apresentado uns números impressionantes, e sua liderança não passou despercebida, ele começou, seu tom sério mas caloroso. Fiquei ali, mãos cruzadas na frente do corpo, esperando. Quero te oferecer a posição de vice-diretora. Você mereceu, ele disse, seus olhos firmes nos meus. Obrigada, Sr. T. Não vou decepcionar, respondi, uma mistura de orgulho e empolgação crescendo no meu peito. Era bom, realmente bom ser reconhecida pelo meu trabalho duro e não ser vista apenas como uma conta bancária ou uma empregada. Enquanto isso, a situação de Miguel e seus pais tinha ido ladeira abaixo. Eles estavam afundados em dívidas depois da gastança irresponsável, se escondendo de credores que não estavam nada felizes com as contas não pagas. Tiveram que vender a casa, mas mesmo assim não foi suficiente para cobrir as dívidas. Pelo que fiquei sabendo, estavam apertados num apartamento alugado pequeno, todos trabalhando em bicos só para fechar as contas. Uma noite, meu telefone tocou e o nome de Miguel piscou na tela. A curiosidade falou mais alto e eu atendi. Giovanna, escuta, tenho pensado muito, ele começou, sua voz trêmula. Cometi um erro. Um erro grande. Quero consertar as coisas. Talvez recomeçar. Não pude deixar de rir. Não uma risada alegre, mas uma tingida de descrença. Recomeçar, Miguel? Você tá se ouvindo? Eu sei que parece loucura, mas eu mudei, Giovanna, ele insistiu, o desespero claro em sua voz. Mudou, Miguel? Você só liga quando tá sem dinheiro ou opções. Você não precisa de um recomeço. Precisa de um toque de realidade, retruquei, minha paciência se esgotando. E com isso, desliguei. Percebi então que estava verdadeiramente livre. Não só de Miguel, mas do controle que sua família tinha sobre mim, da vida em que fui forçada a entrar. Agora eu realmente entendia o que meu pai tentou me ensinar todos aqueles anos. Ele conhecia o valor de se manter firme, de tomar decisões difíceis pelo bem do seu futuro. Só queria poder dizer a ele que ele estava certo, compartilhar um momento de reconciliação. Mas enquanto olhava pela janela, vendo o sol se pôr sobre minha nova vida, senti que de alguma forma ele sabia. E talvez, só talvez, ele estivesse orgulhoso